A democracia não é como disseram. Minha voz importa? Não. Acha que podemos responsabilizar os poderosos agora? Eles querem nos assustar para não buscarmos a verdade. Eu digo que não. Eu venho acompanhando você, venho acompanhando o Bellingcat há um tempo, em parte porque vocês divulgaram algumas notícias realmente sérias, usando técnicas que são francamente bem de ponta, mas também meio impressionantes. Quero dizer, descobrir agentes do FSB tentando matar alguém no Reino Unido e identificar quem eles são é simplesmente lindo como um beijo do chefe quando você expõe esses caras. Sinceramente, me surpreende que você ainda não tenha sido alvo ou eliminado pelo Putin, considerando que ele nem é o único inimigo que você fez agindo assim. Por que você não explica pra gente o que é o Bellingcat primeiro? Então, o Bellingcat faz algo chamado investigação de fonte aberta. Na verdade, isso não era algo realmente possível desse jeito até o começo dos anos 2010. Tudo isso é resultado dos smartphones, redes sociais e grande volume de informações. Coisas online como o Google Maps, que te dá imagens de satélites, sites de rastreamento de navios, sites de rastreamento de aviões, todo tipo de informação que agora está acessível para você. Então, eu comecei a fazer isso em 2012 como um hobby e meio que discutindo com pessoas na internet, mas olhando vídeos vindos da Síria e tentando entender o que eles realmente mostravam. Eu não falava árabe, então foquei nas armas e munições dos conflitos, já que no início usavam coisas bem diferentes. Lembro de uma bazuca de batata que disparava coquetéis Molotov, não batatas. Só vi um vídeo disso, então acho que não foi muito bem sucedida. Mas o cara que usou pegou fogo no terceiro disparo e aí acabou. É. Era uma bola de fogo saindo da ponta do tubo, então não era muito útil. O que poderia dar errado? Mas eu fiquei realmente obcecado com a ideia de que, na Síria, havia, sabe, tanta informação sendo compartilhada online por grupos de oposição, centros de mídia e todo tipo de pessoa no local que estava simplesmente sendo ignorada pela grande mídia, e isso era compreensível. Houve um caso notório no início da Síria em que havia uma blogueira chamada Garota Gay em Damasco que acabou sendo um cara branco nos Estados Unidos. Mas eles foram amplamente citados em vários jornais da grande mídia e a imprensa perdeu a confiança nesse tipo de fonte. Fiquei frustrado porque coisas boas estavam sendo ignoradas, então tentei descobrir como provar se um vídeo foi filmado em determinado lugar. Percebi que era possível comparar pontos do vídeo com imagens de satélite, como um jogo dos 7 erros. Hoje, essa técnica é chamada geolocalização. Mas naquela época era só eu, sabe, brincando de adulto no jogo dos 7 erros nas redes sociais. Então isso acabou virando uma pequena obsessão minha. Comecei a blogar e encontrei histórias da Síria sobre o uso de armas químicas, crimes de guerra e todo tipo de coisa diferente. Mais pessoas passaram a se interessar por investigação de código aberto, algo que descobri meio por acaso. E então lancei o Bellingcat em julho de 2014. O objetivo era ensinar as pessoas a investigar e oferecer uma plataforma para publicarem suas investigações. Esse foi o ethos inicial do Bellingcat. Qual é a missão? O ethos é ótimo. É descobrir notícias que outros jornalistas não acham. Sabe, qual seria, você diria, a missão central do próprio Bellingcat? Bem, para mim é realmente sobre pegar a investigação de fontes abertas e fazer com que o maior número possível de pessoas a utilize. Além de investigar, promovemos educação, workshops e desenvolvemos material didático com universidades para estudantes. Trabalhamos com uma grande variedade de ONGs, parceiros da mídia, em investigações, em parte para apoiar o próprio trabalho investigativo deles, mas também para ensiná-los essas técnicas. Eu acho que é algo que é realmente valioso. Vivendo em uma era em que a verdade é contestada, principalmente na internet, é importante ter algo onde se possa mostrar evidências, explicar o processo das conclusões e abrir isso ao debate. E eu acho que nessa era é realmente importante que tenhamos lugares onde você possa fazer isso. Porque existe uma tendência das pessoas lerem apenas coisas que reforçam o que elas já acreditam, e isso causa muitos problemas. Com certeza, então você não estava numa redação, não estava numa zona de guerra, você estava de pijama com um laptop, o que eu posso, quero dizer, eu entendo. Quando o hobby virou uma força investigativa global, fiquem tranquilos, vamos explicar a geolocalização e como ela funciona, pois é um conjunto de técnicas interessante. Mas eu estou curioso sobre quando essa coisa de ficar de pijama, estou curioso sobre quando a missão de ficar de pijama se transformou em precisamos de um escritório. E aliás, quem mais faz parte do Bellingcat? Não é só você e o seu perfil no Twitter, certo?
Temos cerca de 40 membros na equipe de várias partes do mundo trabalhando em diferentes investigações. Acabamos de publicar hoje uma investigação sobre um aplicativo de nudez não consensual que você pode usar para remover as roupas das mulheres da sua vida, se quiser. Então, essa é uma das estratégias. Igualdade de oportunidades, eventos sexuais. É, Isso é verdade. isso é justo, mas no começo era só eu trabalhando sozinho. Mas o Bellingcat foi lançado em 14 de julho de 2014. 3 dias depois, o voo MH17 da Malaysian Airlines foi abatido no leste da Ucrânia, tornando-se um grande catalisador para o crescimento do Bellingcat. Também para a investigação de fontes abertas, comecei a montar uma equipe de investigadores, pessoas interessantes da internet. Eu meio que conversava com pessoas que pareciam entender o que eu estava fazendo e que conseguiam fazer aquilo por conta própria. E assim, formamos uma equipe informal. E então, nós basicamente transformamos o Bellingcat de um simples blog voluntário na organização que é hoje. Como você faz isso? Pode mostrar um passo a passo básico de um detetive digital em um dia de investigação? Crimes de guerra, munido de postagens públicas e provavelmente uma porção enorme de cafeína. Sim, isso definitivamente faz parte. Então, com o MH17, por exemplo, você tem um incidente que acontece, há muitas pessoas online discutindo sobre isso, debatendo sobre o assunto. Algumas pessoas estão encontrando links para postagens que aparentemente são relevantes. E esse é o primeiro tipo de coisa que você está reunindo, você está tentando descobrir o que as pessoas estão compartilhando, onde isso está sendo compartilhado. Apenas observar esse novo tipo de rede de informações surgindo após o incidente. Mas isso é MH17. Para ficar claro, esse é um voo da Malaysia Airlines que foi derrubado sobre a Ucrânia, correto? Sim, ele voava sobre o leste da Ucrânia quando foi abatido. O debate era sobre quem derrubou primeiro, Rússia ou Ucrânia. Ambos os lados se culparam e logo surgiram discussões online e estaduais sobre o caso. Foi uma confusão. Mas o que começamos a descobrir foram vídeos e fotografias de do que é conhecido como um Buk, lançador de mísseis. Ele possui um grande sistema com 4 mísseis, e havia vídeos e fotos dele sendo transportado pelo leste da Ucrânia. É aí que a geolocalização entra. Precisamos saber onde essas fotos e vídeos foram realmente tirados, então usamos elementos ao fundo para nos ajudar a identificar possíveis locais. Então há uma fotografia que foi tirada. Você tem um lançador de mísseis, ele está sendo transportado em um reboque, dá para ver claramente, dá para ver que é como um posto de gasolina, 4 pistas. E ao fundo há uma loja com um nome, mas a loja está em ucraniano e eu não falo ucraniano, mas alguém na internet fala. E essa pessoa vai pesquisar no Google, vai encontrar um resultado e compartilhar, e aí você vê o que ela compartilhou e meio que traduz no Google Tradutor para ter certeza de que está certo. E isso te dá um endereço, e então você pode procurar esse endereço no Google Maps. E isso te leva até o local onde você pode ver a imagem de satélite, onde está o posto de gasolina. E nesse caso específico, a gente não tinha o Google Street View, mas tinha um cara que dirigiu por aí com uma câmera no painel do carro, tocando música bem alta. Depois ele postou no YouTube com uma lista das ruas por onde passou, incluindo o nome da rua que procurávamos, que apareceu no resultado do Google. A música influenciou nisso ou ele só curtia ouvir sem referência específica? Ou era só fã do álbum Stuck do Iron Maiden? Dirigiu por 45 minutos e colocou no YouTube? Entendi. Achei que fosse algum tipo de cara esperto. Não, é Bangladesh para quem tem hobbies estranhos e YouTube. Porque isso nos permite ver a localização real do chão, ver as placas das lojas, ver o posto de gasolina, ver todos os pequenos detalhes. Isso mais uma vez confirmou onde isso foi tirado. E depois, você também pode fazer o seguinte: uma vez que você sabe a localização exata de uma câmera, tirou uma imagem, você pode usar as sombras nessa imagem para dizer o. Isso é chamado de cronologia, determinar o horário do dia. Há também pessoas relatando nas redes sociais que viram isso. Então, nós pesquisamos em todos os tipos de páginas do Facebook, Vikontasha, que são canais de mídia russos no Facebook, onde pode haver pessoas falando sobre terem visto essa coisa. E isso é algo que é realmente útil para construir uma rede de informações em torno de um objeto. Basicamente, você está tentando confirmar isso de tantas maneiras quanto possível. Então, com a investigação do MH17, conseguimos fazer isso com várias imagens e construir uma linha do tempo dos movimentos desse lançador de mísseis, mostrando que ele estava indo em direção ao local suspeito de lançamento do míssil, dentro do período correto para estar envolvido no lançamento do míssil. Havia fotos de fumaça e imagens de satélite mostrando que o campo estava queimado, além de outras informações confirmando ser o local de lançamento. Então, tudo isso é basicamente reunir todas essas informações só da internet.
Sim, isso é algo fascinante, porque parece que basicamente um vídeo do Twitter se torna coordenadas de GPS obtidas via crowdsourcing para localizar e usar ferramentas. Achei fascinante o aplicativo que mostra o horário em que uma foto foi tirada, como você mencionou. Existe um aplicativo que analisa sombras e coordenadas de GPS e diz: neste local, neste horário, essa sombra teria sido assim. Então, isso é às 14h35, aproximadamente no horário padrão da Ucrânia, ou seja lá qual for. Isso é incrível, isso é muito ninja. De alguma forma, São todas essas pequenas ferramentas que você encontra, quero dizer, tem algo assim que é o Sunkag. Outra ferramenta que desenvolvemos no Bellingcat nos permite criar funções interessantes com nossas próprias soluções. O que ela te mostra é que se houver sombras de um certo comprimento e você souber o horário do dia, pode dizer onde no planeta é mais provável que esteja. Uma espécie de. É como uma engenharia reversa, usando essas coisas de outro jeito que não o original. Outra ferramenta que costumava ser útil nos permitia fazer buscas geolocalizadas por fotos. Então você podia selecionar uma área na fronteira da Rússia com a Ucrânia e encontrar todos os soldados russos postando selfies do acampamento militar deles, o que era útil pra gente, porque assim podíamos dar uma boa olhada ao redor e ver o que tinha no acampamento militar deles, certo? E então, quero dizer, nós fizemos um vídeo para a Vice, provavelmente lá em 2015, 2016, chamado Soldados da Selfie, onde um soldado tirou uma selfie dentro de um soldado russo, tirou uma dentro da Ucrânia. Geolocalizamos a foto e rastreamos o sujeito até sua cidade natal no leste da Rússia. Simon Ostrovsky, com quem trabalhamos, foi lá, bateu na porta e tentou cumprimentá-lo. Foi imediatamente preso pelos russos e rapidamente levado de avião a Moscou. Uau, porque isso desmentia a Rússia, que dizia não ter tropas na Ucrânia, mas víamos soldados, lançadores de mísseis, tanques e um exército inteiro lá. ninguém da Rússia, exceto um cara que postou selfie diante de lançador de mísseis e tanque dizendo: estou na Ucrânia. É tipo, Quero dizer, algumas coisas eram assim. Eles pintavam logotipos nos tanques na Rússia, tipo, sabe, para URs e coisas assim. Eles iam para a Rússia, eram filmados e fotografados, depois voltavam e faziam um trabalho ruim. Pintavam por cima do que escreveram, mas ainda dava para ver nas fotos do regimento. Eles são muito ruins em se esconder, mesmo fazendo guerra em outro país. as pessoas dizem que eles não ligam, mas ligam sim. O problema é incompetência, corrupção e um certo ridículo nisso. Achei fascinante que seja possível identificar um lançador de mísseis como uma impressão digital. É como as saias laterais que cobrem as esteiras ou rodas de um lançador de mísseis. É como se fossem amassadas, atingidas por tiros, galhos, pedras, árvores e sabe-se lá mais o quê. Elas colidem com outros equipamentos ao longo do tempo, criando um padrão único de amassados e arranhões específico daquele lançador de mísseis. Você pode tirar uma foto em alta resolução dessas coisas e dizer: aqui está, no leste da Rússia, em um trem. Aqui está ela na fronteira com a Ucrânia, aqui está ela na Ucrânia, aqui está ela em outra parte da Ucrânia, aqui está ela em outra parte da Ucrânia, aqui está ela de volta na Rússia. Sabemos que esse equipamento foi da Rússia para a Ucrânia. Não é equipamento inimigo nem algo que nunca saiu do país, como afirmam os russos. Eles não conseguem argumentar porque o padrão de arranhões é exatamente o mesmo. Eles podem ignorar, tentar encobrir ou, como você disse, prender os jornalistas que descobriram. No nosso caso, foi mais sobre alegar que, antes de tudo, nós éramos amadores que não sabiam o que estavam fazendo. Depois trabalhávamos para o MI6-CIA ou outra agência de espionagem popular da época. É isso que enfrentamos. Não espero que lembre para quem respondeu no Twitter. Mas eu costumava receber com frequência sugestões como: ei, você deveria entrevistar Elliot Higgins do Bellingcat, ou você deveria entrevistar Christo Grozev, e então alguém dizia: eles são fachada da CIA, e acho que você ou Cristo disse: quero qualquer prova de que somos fachada da CIA. Claro, nunca respondem. E isso já aconteceu pelo menos 5 vezes conosco ou com o Cristo, pois sempre recebemos essa sugestão. E então, imediatamente, qualquer bot ou pessoa que esteja procurando por todo mundo tweetando sobre isso, qualquer coisa com você, e a resposta padrão é: eles são apenas uma fachada da CIA. E tipo, claro, mostrem algo que prove isso, mas nunca conseguem. Só fazem ataques pessoais sem sentido. O que percebo claramente, após diversas conversas assim, é como eles são influenciados por um ecossistema informativo muito limitado. Porque são sempre os mesmos argumentos, são sempre exatamente as mesmas citações que eles usam para apoiar o que dizem. Eles nunca conseguem realmente responder às afirmações diretamente, porque geralmente é só uma citação. Isso foi dito pelo chefe da Fundação Nacional para a Democracia da UEM, que nos financiou por alguns anos. E ele disse isso lá em 1990, acho que foi numa matéria do Washington Post.
que muita coisa que a CIA costumava fazer há 25 anos agora nós fazemos. Os teóricos da conspiração alegam que isso prova que eles são da CIA. Mas o que realmente aconteceu há 25 anos foi que a CIA estava secretamente financiando organizações pró-democracia. Quando isso veio à tona, houve um grande escândalo e as organizações tiveram a reputação prejudicada. Por isso, criaram o Fundo Nacional para a Democracia para tornar o apoio dos Estados Unidos à democracia mais transparente. A questão é que esse contexto é totalmente ignorado, pois só vem a citação em um site que referencia o artigo original, tentando provar que Bellingcat é maligno. Claro, é meio denso, quero dizer, não é um argumento muito convincente, porque, primeiro, ele sempre surge do nada, e segundo, é como se o argumento não fosse muito bem elaborado. Eu sempre respondo pra essas pessoas e digo, ei, me diga, por que eu não deveria entrevistar o cara do Bellingcat? Sabe? Me explique, por quê? Eles são fachada da CIA e dizem, olha as técnicas deles, e eu penso, ok. Analisar conteúdo no Twitter e redes sociais e usar geolocalização é uma tática da CIA, exclusiva dela. Acho que há um monte de pessoas em todos os países do mundo inteiro que não estão sendo pagas. Muitos deles são tipo estudantes do ensino médio e agora todos eles fazem parte da CIA. É esse o seu argumento? Ou é quase a mesma coisa? Não é tão idiota assim, mas é bem parecido com, sabe, o FBI dirige carros, então se você dirige um carro, você deve fazer parte do FBI. Muita gente usa o Twitter e a internet, e muitos ficam curiosos se algo foi removido. Um vídeo foi feito durante a Guerra Civil Síria, ou se é de um videogame chamado, sabe, Arma 2025 ou algo assim. Os que parecem realistas dizem, olha, é o Domo de Ferro, mas na verdade é só a introdução de uma cutscene. É sempre uma discussão ridícula. Entendo maconheiros paranoicos desempregados em casa, achando que tudo é conspiração e culpa da CIA. Mas, tipo, a base desse argumento em particular sempre é tão fraca. Enfim, não quero entrar nesse buraco de coelho. Não quero mais perder tempo com esse tipo de gente, pois você faz um trabalho importante aqui. Como percebeu essa lacuna no sistema de informações? Você escreveu sobre isso no seu livro. Políticos e autoridades com muito menos entendimento do conflito sírio do que eu tinham estavam tomando decisões sobre ir ou não para a guerra, e isso é bem assustador. Tipo, você está olhando o Twitter, as redes sociais e as notícias, e você está dizendo que, de muitas maneiras, está mais bem informado do que a pessoa que vai aprovar uma lei. Para, sei lá, armar a oposição em um país que é assustador? Bem, foi realmente frustrante para mim assistir ao debate parlamentar do Reino Unido sobre os ataques sonoros de 21 de agosto de 2013 em Damasco. Ficava claro que eu analisava o ataque com atenção, tinha imagens dos mísseis usados, mostrava que já haviam sido usados antes e reunia várias informações. Gás sarin é uma arma química, isso é um ataque químico. E sarin, sim, então, você sabe, mais de 1.000 pessoas morreram, milhares ficaram feridas. Mas o debate girava mesmo em torno dos últimos colunistas que o deputado tinha lido na época. Não era sobre as opiniões deles, era só sobre o que eles tinham lido recentemente e seus vieses. E muito disso era influenciado, pela experiência com a invasão do Iraque em 2003. Então todo mundo dizia, não queremos ter outro Iraque em 2003. Mas esse era o tipo de lógica moral que eles estavam aplicando, porque já tinham passado por essa experiência. Eles sabem que foram enganados, que houve uma guerra terrível e nenhuma responsabilização real. Então agora eles não queriam ser envolvidos em outra guerra, então estavam procurando motivos para que isso não acontecesse. Agora, não digo que devíamos bombardear a Síria, mas se vamos debater, precisa ser com fatos reais, não só com opiniões de um novo colunista que você leu. Concordo com isso. Sou do time que deveríamos ter bombardeado a Síria, não civis, claro, mas gostaria de munições inteligentes contra o regime de Assad. Mas não vamos entrar nesse buraco geopolítico agora. Então você está encontrando e verificando tudo isso, no que eu acho bastante importante. Podemos confiar na grande mídia que ninguém confia, no governo que poucos confiam agora, ou confiar nisso. Basicamente, um grupo de terceiros colaborativos que só querem a verdade, que é o principal motivo, eu diria. Porque na SAI ou no governo do Irã e Rússia, dizem que você faz parte do governo para te descreditar, certo? Mas somos só jornalistas independentes buscando a verdade. Sim, Assad usou armas químicas contra o próprio povo. Podemos também argumentar que isso não ocorreu e discutir de fato o argumento. Ou podemos te acusar de fazer parte da grande máquina de mentiras. Isso é muito mais fácil de fazer. E isso, para mim, sempre provou que o que você faz no Bellingcat é realmente importante.
Porque se não for importante, as pessoas te ignoram. Se for realmente importante, as pessoas começam a te acusar de ser um agente da CIA, do FBI, um fantoche do governo. Seja como for, quero deixar claro que você investiga a Guerra Civil Síria e o MH17. Você é basicamente um blogueiro que ganha algum dinheiro com anúncios. Como financiava isso no início? Eu estou fazendo crowdfunding, então eu literalmente estou vivendo provavelmente com o equivalente a uns 25 mil por ano no máximo. Ah, você sabe disso. Então eu mal estou. Gastando tudo em um só lugar. Estão me acusando de receber milhões do governo dos Estados Unidos para fazer isso, e eu estou meio que me virando para tentar pagar minha hipoteca. Mas eu acho que uma coisa que é realmente importante sobre isso é que eu fiquei realmente interessado na ideia de por que as pessoas não confiam nas instituições, e isso não quer dizer que elas deveriam confiar nas instituições, mas na verdade por que que elas não confiam? É muito fácil dizer, bem, é por causa do Iraque, ou é o Trump, ou sabe, seja lá o que for. Mas eu acho que a gente precisa refletir sobre isso de forma muito mais séria. E eu acho que é realmente sobre, sabe, a democracia meio que nos faz uma promessa, de certa forma, e ela promete, na verdade, que as funções da democracia são. Eu as defino como verificação, deliberação e responsabilidade. Temos sistemas para tentar encontrar a verdade sobre o mundo, temos sistemas para deliberar sobre essa verdade. E então temos a responsabilidade quando descobrimos qual pode ser essa verdade. E isso pode ser responsabilidade política, social, pode ser leis sendo aprovadas, pode ser pessoas sendo presas. Agora, o problema é quando esses três, meio que não conseguem responder às perguntas que o público faz, como: posso saber a verdade? Se a resposta for não, você perde a confiança na verificação. Minha voz pode ser ouvida, e importa se ele responder não, eles perdem a confiança na deliberação, e os poderosos podem ser responsabilizados, você. Se a resposta for não, você também perde confiança no processo democrático, nas instituições e no sistema. Acredito que o Iraque em 2003 foi um exemplo marcante dessa realidade. A crise financeira de 2008, quando muitos perderam suas casas, mas os bancos mantiveram seus bônus. Esse foi outro exemplo marcante para o público de que nenhuma dessas funções está realmente sendo cumprida na democracia. Então a gente ganha um pouco de esperança com Obama, mas de novo, o mesmo padrão se repete. E aí eu acho que a gente entra quase que nesse ciclo de crise. Muitas pessoas não sabem identificar o problema porque não têm conhecimento suficiente sobre as funções da democracia. E aí elas acabam sendo atraídas por figuras mais autoritárias que prometem, você sabe, prometem o mundo, mas elas mesmas realmente não conseguem cumprir. Sim, essa é uma reclamação que muitos de nós temos. Eu acho que poxa, política doméstica, não faça isso, Jordan. Certo. Por que o nome Bellingcat? Como esse nome surgiu? Porque claro, parece um gato com um sino na coleira. Ou o que eu estou dizendo? Sim, é uma fábula. Quando pensei no nome Bellingcat, percebi que não sou criativo para nomes. Você está falando com alguém cujo programa se chama Jordan Harbinger Show. Não precisa se desculpar pela falta de criatividade nos nomes. Prossiga. Minha primeira tentativa foi telpensource.com, que era horrível. Liguei para meu amigo Peter Jukes, dramaturgo, achando que ele teria sugestões de palavras inteligentes. Primeiro ele sugeriu, que tal Belling the Cat? E eu perguntei, bom, o que isso significa? E ele disse, tem uma fábula em que um grupo de ratos está com muito medo de um gato grande e feroz. Eles se reúnem e sugerem colocar um sino no pescoço do gato para serem avisados. Mas um rato sábio pergunta, quem vai colocar o sino no gato? Sabe, quem vai ser corajoso o suficiente para fazer isso? E eu pensei, isso parece bem interessante. Então eu pesquisei Bellingcat. Isso custava $4.000, o da Bellingcat era 40 mil, então fiquei com esse. É inteligente, tem um bom som. Para aqueles de nós que não são bons em inglês, como isso se relaciona com a missão do que você faz? Então, se o que estamos realmente tentando fazer é, de certa forma, expor o poder, mas mostrar às pessoas como fazer isso. Retomamos as ideias de verificação, deliberação e responsabilidade, valorizando todas, mas a responsabilidade é a principal. É como se eu estivesse falando hoje com alguém sobre o Wikileaks e o que eles faziam ao divulgar tudo isso. Sempre achei que o problema do Wikileaks era não se verem como parte de um sistema responsável. Eu pensava que era só divulgar e a responsabilidade viria depois, mas o mundo não funciona assim. Esses sistemas e processos são essenciais para a nossa missão, assim como as investigações. Concordo, também acho que é outro buraco de coelho, não quero entrar nisso agora. Mas também sinto que o Wikileaks se transformou em algo como: eu vou exercer esse poder que eu tenho, Julian Assange do Wikileaks, eu vou exercer isso como poder. Ao vazar estrategamente informações da Hillary Clinton na eleição, parecia não ser sobre transparência total, mas sim sobre o impacto prejudicial. Parece, vou puxar essa alavanca porque posso e você não pode me impedir.
mas não era isso que eu queria. Em uma organização como o Wikileaks, sinceramente, porque eu sou totalmente a favor de divulgar as informações, responsabilidade. É por isso que eu gosto do Bellingcat, é por isso que eu gostava muito do Wikileaks antes. Mas eu acho que eles meio que passaram dos limites de várias formas com isso. Bem, eu acho que os vazamentos de Douma. Então, basicamente, em 2018, houve um ataque químico em Douma, na Síria, e o Wikileaks publicou e-mails que eles meio que apresentaram como se estivessem minando a credibilidade. A investigação da OPCW, que é a investigação oficial da Organização para a Proibição de Armas Químicas, porém foram vazados seletivamente para prejudicar a investigação. A questão é que eu meio que olho para isso através de uma lógica moral. Muitas vezes, quando olhamos para pessoas do outro lado, podemos vê-las como imorais, que acham que são pessoas más pelo que acreditam, mas na verdade só seguem sua própria lógica moral. No caso do Wikileaks, eles sabem que o governo mente, invade países alegando armas de destruição em massa e foram alvo por revelar a verdade. Então, na lógica moral deles, eles estão realmente fazendo algo que é um ato moral. Acho que essa lógica moral realmente reflete seu comportamento quando você a segue. Sobre quem é a pessoa certa, quem pode falar, quem ignoramos, quem são os gatos de estimação e quem é a CIA. Então, o que você está realmente dizendo é que uma grande quantidade de informações nem precisa ser analisada, que podemos simplesmente dizer automaticamente, não, isso não conta. E isso cria um tipo de processo que é fundamentalmente falho ao tentar realmente chegar à verdade e estabelecer responsabilidade. Porque você não começa com a ideia de que precisamos verificar as informações, você começa com a ideia de que precisa filtrar as informações, as boas informações versus as ruins. Baseado na minha experiência anterior lidando com uma situação diferente, agora estou tão quase moralmente ferido por isso que aplico esse sentimento a todas as situações. Sim, eu consigo ver isso com certeza. Ok, então nos leve a um momento de meu Deus, em que você está murmurando no seu café quando um vídeo tremido do Instagram de repente se torna uma prova digna de tribunal. E eu sei que não é tipo, haha, te pegamos com esse pequeno detalhe. Talvez um bom exemplo seja algumas dessas coisas de metadados de celular, onde você expôs o GRU. Sei que não é um post do Instagram, mas adoraria ouvir essa história. Acho que os metadados do celular são dessas situações. Dá pra imaginar o GRU pensando, como não cobrimos isso? Droga, sabe, alguém foi demitido por causa disso? Bom, só para dar um pouco de contexto, a Rússia é um estado policial incrivelmente corrupto. Isso mostra que grande parte das informações coletadas pelo estado policial já está à venda há muito tempo. Eu li um artigo de cerca de 15 anos atrás no Financial Times sobre um mercado que vendia DVDs com bancos de dados russos em Moscou. E sabe, são coisas desse tipo. Então, todas essas informações eram bem fáceis de acessar. Normalmente a gente não usaria esse tipo de coisa. O envenenamento de Sergei Skripal foi um evento único. Ele era um ex-espião russo que desertou para o Reino Unido. E alguns anos atrás ele foi envenenado. E isso virou-lhe um grande acontecimento no Reino Unido. Porque alguns meses depois, dois civis encontraram um frasco de perfume que havia sido jogado fora e acabou que ele continha um agente nervoso. O mesmo que quase matou Sergei Skripal e que de fato matou uma dessas pessoas nessa situação, então naquele momento não tínhamos muitas informações. Mas então a polícia do Reino Unido divulgou a identidade dos dois suspeitos e um jornal russo comprou os registros do voo em que eles chegaram. Os números dos passaportes deles estavam lá e eram separados por apenas 5 ou 6 dígitos, o que é bem suspeito. Dois supostos desconhecidos com passaportes muito próximos. Nosso colega pensou: e se usássemos esse mercado de dados russo para comprar formulários de registro de passaporte, só para ver como eles preencheram? E a gente pensou que eles certamente não teriam carimbado, sabe, serviço secreto e colocado o número de telefone do FSB russo ali, né? Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Eles realmente carimbaram, sabe, serviço secreto e o número de telefone do FSB russo. E isso foi tipo, nossa, sério, meu Deus, que momento. Mas isso foi só o começo. Usando bancos de dados russos, achamos os registros deles. Em Moscou, por exemplo, em 2012 não existiam, mas em 2013 já constavam como moradores há anos. Então essas identidades eram claramente falsas, mas também estavam ligadas a endereços e números de telefone. Durante a investigação, obtivemos os metadados dos telefones, permitindo que nosso investigador coletasse todos eles. Não era só para quem eles ligaram, mas também cada torre de celular acessada enquanto usavam o telefone. Meu Deus. Basicamente, é como um GPS da rota feita, permitindo rastreá-los por toda a Europa e mostrar que visitaram outros lugares. Antes, ocorreram explosões misteriosas em armazéns depois relacionadas a eles. Isso constava nos metadados do telefone, além das ligações para seus comandantes.
Curiosamente, havia três números principais: o chefe, a esposa e a namorada. Sempre eram esses os mais chamados. Um deles também chefiava o laboratório de armas químicas. Ah, o chefe, a esposa e a namorada deles. Só agora percebi. Engraçado. Você também via isso nas ligações esposa, namorada, esposa, namorada. Eles claramente estavam tentando organizar a noite deles. Meu Deus. Um dos homens era o chefe do laboratório secreto de produção de armas químicas, responsável por fabricá-las na época. Quando Alexei Navalny, líder da oposição russa, foi envenenado, os metadados do telefone dele, que ainda obtivemos, mostraram isso pouco antes. Com oficiais do Serviço de Inteligência russo, obtivemos os dados telefônicos e mostramos que eles seguiam Navalny há muito tempo, inclusive na viagem em que foi envenenado. As digitais do Estado russo estavam presentes em todas essas tentativas de assassinato. Uau, isso é um pouco tangencial, eu acho, mas eu simplesmente adoro como você encontra esses envenenadores de Skripal. E eles também registram seus veículos na sede do GRU, então é tipo, ah, onde esse carro está registrado? Ah, esse é um endereço estranho. Vamos descobrir onde fica. Ah, não é residencial, é a sede do GRU. Então é tipo a CIA russa, certo? Aí fica aquela dúvida, quem mais registrou o veículo nesse prédio? E você encontra todos esses supostos agentes secretos viajando pelo mundo todo. E aí percebe, aqui estão 24 pessoas que registraram seus carros no escritório do Ministério da Defesa do GRU. Bem discretos esses caras. E eu imagino que agora todos esses agentes estão comprometidos. Porque uma vez que você descobre quem eles são e como eles se parecem, eles não podem mais viajar para o exterior fingindo que são turistas. Nunca mais vão poder olhar para uma igreja de novo. Bem, tem isso. Outro problema foi que eles só conseguiram os passaportes porque os falsificaram. Parece que eles receberam um lote de passaportes sequenciais e então quem os falsificava imprimia todos de uma vez. Mas isso significava que descobrimos vários números de passaporte em uma faixa de cerca de 150 números. Então você pode assumir com segurança que todos esses 150 números intermediários também foram usados. Provavelmente são agentes russos, então, mesmo sem saber quem são, correm risco viajando ao exterior. Acho que o que fizemos foi muito perturbador para os serviços de inteligência russos e nos colocou no radar deles. É, isso me faz rir, porque tudo o que o Ocidente precisa fazer é perguntar: alguém dentro desse intervalo de 150 números viajou para algum país ao qual temos acesso ao banco de dados de imigração? Cadê a foto da entrada deles? Aqui estão as fotos dos agentes russos. Aquele cara ali trabalha em uma embaixada. Essa pessoa tem cobertura não oficial. Essas pessoas estão comprometidas, mesmo trocando de passaporte, pois não mudam rosto nem digitais. Então isso é um prejuízo de muitos milhões de dólares para o serviço de inteligência deles, porque agentes secretos são caros de treinar. E se você expõe 150 deles de uma vez, isso são anos e anos e anos de trabalho. Quero dizer, pode até ser como uma década de trabalho. Bem, o que começou a acontecer agora é que a Rússia está usando basicamente canais do Telegram para encontrar pessoas no Ocidente. Quem vai receber, sabe, 1.000 libras para, tipo, incendiar um prédio ou jogar uma bomba em um armazém ou algo assim? Eles terceirizam suas operações de inteligência, pois quando essas pessoas são presas e o canal do Telegram some, elas assumem as consequências. Então é meio que uma forma barata de fazer espionagem, mas também não é uma forma muito eficaz de fazer espionagem. Porque, sabe, você está lidando com pessoas comuns tentando ganhar um dinheiro rápido. É, eu também posso imaginar que isso é uma ótima maneira de se infiltrar em alguma coisa, né? Tipo, beleza, eu vou pegar isso e aí eu só vou. O FBI provavelmente observa esse tipo de abordagem. Se alguém se destaca, pode acabar atraindo essas pessoas para fora do anonimato. Acho isso interessante. Essa é a alquimia que transforma um story de Instagram em informação para processo judicial. Adoro a ideia de soldados russos tirando fotos como se estivessem de férias na Ucrânia. É como se, um ano depois, o comandante deles ou alguém da inteligência perguntasse: por que você fez isso? Por que você fez isso? Tudo bem, nova regra. Parem de postar nas redes sociais, seus idiotas, que eu acredito que agora é uma regra no exército russo. Sim, aprovaram uma lei na Duma estatal proibindo soldados de divulgar informações sobre seu serviço militar. Havia muitas fotos sendo compartilhadas de celulares pregados na parede quando as pessoas os usavam quando não deveriam estar usando. Eles ficaram bem rigorosos porque era impressionante a quantidade de informações que achávamos. Lembro de um cara que levou a namorada ao acampamento militar e ela gravou tudo e postou nas redes sociais. São coisas bobas. Esposas, namoradas e mães de soldados na Rússia discutem em fóruns na internet o que está acontecendo. Meu filho foi enviado para um centro de treinamento na fronteira com a Ucrânia. Agora vamos descobrir o que ele está fazendo, como no caso do MH17.
Identificamos que o lançador de mísseis veio da 53ª Brigada de Defesa Aérea em Kursk, Rússia. Primeiro, acompanhando vídeos que os russos estavam fazendo desse comboio militar voltando para a base. Foram cerca de 500 quilômetros com pessoas filmando ao longo do trajeto, mostrando de onde vieram. Mas eles tinham uma conta em rede social, a própria brigada, e todos os soldados seguiam essa conta em rede social. E nós passamos um ano basicamente mapeando toda a unidade militar deles, com nomes, locais, patentes, onde eles estavam no dia do comboio, se estavam ou não no comboio. Tipo, tudo isso estava lá. Na internet ninguém tinha unido tudo, mas explorando essas redes de informação você pode achar ouro. Vou rir quando, em 20 anos, alguém fizer a história do regime russo na era Putin e disser: os registros russos são confusos, quem tem os melhores registros? O Bellingcat já mapeou toda a organização e isso é melhor do que o que obtivemos dos russos, que talvez nem saibam quem está em cada unidade. É bem possível que seus dados sobre essa unidade sejam melhores que os de Moscou. Está uma verdadeira bagunça por lá também, e é simplesmente assim. Adoro isso porque sempre há novas portas a abrir. As pessoas dizem: você não ficou preocupado com a Rússia impedir os soldados de postar, ou não está preocupado que as pessoas descobrem o que você faz, e é meio assim. Se descobrirem o que a gente faz, então temos várias outras opções para usar, sabe? Porque, sabe, o lance da internet é que ela está sempre evoluindo e crescendo, e sempre tem coisa nova aparecendo e novos problemas com sites, o que significa que você pode encontrar dados vazados, todo tipo de coisa. Então nunca existe um momento em que eu penso, bom, já fizemos tudo e não tem mais nada que possamos fazer, porque sempre tem muita coisa. Quando mencionamos comprar bancos de dados vazados de fontes russas, considerando que a Rússia é um estado policial corrupto, o que podemos fazer para resolver isso? Bem, você pode consertar sua sociedade. Assim, funcionários da companhia de celular não venderiam registros de metadados por $1.000 ou $500. Quanto isso custa mesmo? Você pode nos dar uma ideia de quanto você já pagou por isso? Foi meu colega Cristo Grozev que comprou isso com seu próprio dinheiro. Acho que sua esposa não ficou muito impressionada. Ele já gastou cerca de 150 mil em investigações. Mas registro por registro seria tipo 20 euros pelos dados de voo de alguém, por exemplo. Uau, então não é algo que vai te deixar falido. Mas quero dizer, agora com a Bellingcat nós realmente tentamos focar apenas em material de fonte aberta, porque a ideia é ser o mais inclusivo possível. E sabe, não é só sobre permitir que as pessoas vejam como trabalhamos, mas também dar a elas meios de realmente fazerem isso por conta própria. Se dissermos, você precisa comprar um banco de dados russo por 150 mil dólares, isso já começa a excluir pessoas. É verdade. Eu só acho engraçado que a única solução real para o problema que a Rússia tem é consertar toda a sociedade de baixo para cima, para que ela não seja corrupta. E as pessoas não vendam dados pessoais por pouco só para sobreviver, pois isso não resolve o problema. Seria ainda mais difícil do que desarmar os donos de armas nos Estados Unidos do ponto de vista de política de governo. Ok, chega de corrupção ou o que já é crime. Bem, nós vamos começar a fazer cumprir isso, ok, se você descobrir, mas na verdade não vai, porque eu vou subornar a polícia quando eles me encontrarem, que é o que eu venho fazendo na última década. Quero dizer, sabe, Você percebe isso repetidas vezes, que é o caso da Rússia, que é corrupta de cima até embaixo, e as pessoas lá embaixo sabem que o topo é corrupto. Então, por que diabos eles também não deveriam ser, certo? Exatamente, ainda mais porque são só registros de voo. Ninguém vai saber que fui eu quem vendeu isso sem uma investigação grande, que eles não vão fazer. Por 20 euros isso não vai acontecer. Já rolou o feed, viu uma selfie na trincheira e pensou: parabéns, você marcou sua própria acusação. Bom, quero dizer, na verdade fiquei bastante impressionado nesse conflito atual, com a forma como a Ucrânia realmente conseguiu impedir que esse tipo de coisa saísse com tanta frequência. Eles são muito controlados quanto a isso. Do lado russo é bem parecido. Quero dizer, houve casos no início do conflito em que, você sabe, um soldado russo postou uma foto de onde ele estava na Ucrânia, e logo depois aquele lugar foi destruído. Sabemos que os ucranianos buscam essas informações, em parte porque o Bellingcat passou 8 anos investigando com fontes abertas antes da invasão de 2022. Não só sobre o MH17, mas também sobre o outro envolvimento da Rússia no conflito e dentro da Ucrânia, tivemos um perfil muito alto por causa do nosso trabalho, e acho que isso realmente influenciou a forma como os serviços de inteligência ucranianos passaram a lidar com o conflito. Eles perceberam que fontes abertas eram uma fonte fantástica de informação para o que eles estavam tentando fazer. Então você realmente viu, quero dizer, os conflitos na Ucrânia têm sido bastante notáveis nesse sentido. Mas também coisas como o uso de drones na guerra, um desenvolvimento enorme, enorme, que eu acho que às vezes as pessoas meio que subestimam, vai realmente mudar a forma como as guerras são travadas. Com certeza.
É, sim, quero dizer, nós vimos meio que como, sabe, a mudança em como a internet funciona, sabe? Como saímos de um modelo de mídia de cima para baixo, com jornais e TV nos informando o que acontecia. Para esse tipo de rede ponto a ponto, muitos para muitos, todos são pontos de contato da informação. Você verifica e compartilha. E isso pode ser muito perigoso, mas também muito poderoso. E em conflitos, você vê os mesmos padrões se repetindo várias vezes, onde você tem, sabe, as pessoas que estão tentando nos contar o que está acontecendo no conflito, a partir dessas fontes oficiais. Constantemente sendo minadas por pessoas como Balinkat, que estão realmente dizendo, na verdade, essas são as informações que vêm diretamente do local. Isso mostra que vocês estão realmente mentindo sobre isso. E isso é algo que eu acho muito poderoso para a verdade. Eu concordo. Olha, você não é um espião de carreira. Bem, a menos que o Twitter deva ser levado a sério, soldado ou mesmo um jornalista tradicional. E isso parece incrível. O que você diria? Você não recebeu treinamento formal ao começar a investigar crimes de Estado e assassinatos? Literalmente só descobri isso com um monte de internet e de alguma forma funcionou. Sim, teve algum momento em que você pensou, estou completamente perdido? Ou foi tipo, ah, dane-se, já cheguei até aqui mesmo? Ah, eu estou pensando isso agora. Eu penso isso todo santo dia, sabe? Toda hora. Mas acho que para mim também é muito importante não me colocar como o herói dessa história. Porque o trabalho na Bellingcat não diz respeito só a mim, mas à nossa organização, comunidade e às pessoas ao redor. É sobre o que fazemos, onde as pessoas aprendem conosco e depois vão lá e fazem por conta própria. O que realmente me empolga é ver outras pessoas investigando assuntos que eu nem tinha considerado. Porque para mim isso mostra que há valor além do que eu posso imaginar em termos do que a investigação de código aberto pode fazer. Eu teria adorado isso, especialmente quando trabalhava com engenharia social. Lembro de mapear tudo. A MCI era a companhia telefônica, a rede de telecomunicações do Iraque antes da guerra, e eu dizia que isso não era buscar a verdade. Fazíamos coisas patrióticas, acho, pois lembro quando a América era os mocinhos. Mapeamos a rede telefônica para tentar derrubá-la, mas era tudo bem semelhante. Era usar engenharia social, pedir documentos, fingir ser esses caras e obter o projeto da MCI para Bagdá e arredores. A gente simplesmente fazia isso, éramos adolescentes e universitários aleatórios. Muito legal. Lembro da euforia quando algo se encaixa e você pensa, não acredito, conseguimos fazer isso sem nada ilegal, só juntando as peças. Fico me perguntando se promotores de crimes de guerra ou agências de inteligência já vieram até você e perguntaram como descobriu isso. Com que frequência pessoas de agências de 3 letras e promotores entram nas suas DMs? Essa é minha pergunta. A gente evita os serviços de inteligência porque, caso contrário, vai virar uma coisa no Twitter, então estamos evitando. Acho que você deve mesmo. Faz sentido. Mas quanto a promotores e afins, então, com a investigação do MH17, alguns meses depois que começamos nosso trabalho, fui convidado à delegacia local para conversar com os investigadores. Passei cerca de 8 horas revisando cada postagem que fizemos, linha por linha, e agora percebo que aquilo foi basicamente eu dando um workshop gratuito para eles. Mas eles acho que ficaram realmente impressionados com o fato de que cada linha que escrevíamos era baseada em uma evidência e que explicávamos nossas conclusões de forma muito clara. Ouvi dizer que vários meses depois disso, eles criaram a própria unidade de código aberto dentro da equipe que está fazendo a investigação. Recentemente, temos colaborado com o Tribunal Penal Internacional em investigações sobre a Ucrânia. Desenvolvemos um processo específico para investigar crimes de guerra, visando o uso em locais como o Tribunal Penal Internacional. Para mim era importante dizer, sabe, uma coisa é discutir online e falar, eu tenho todas essas fotos, que provam que isso é injusto, mas ir a um tribunal e apresentar a um juiz que você tem provas suficientes para condenar alguém, esse é o padrão. Eu quero meio que alinhar isso com o trabalho que estamos fazendo. Porque há muitos crimes que documentamos ao longo do nosso trabalho, e alguns deles realmente levaram à responsabilização, mas a grande maioria não. E a minha pergunta é, como podemos realmente fazer com que a responsabilização aconteça com mais frequência? Sim, é difícil. Como advogado, sei que é frustrante conversar com um juiz que não entende as provas apresentadas. Quero dizer, já estive em litígios em que eu dizia, olha, essa pessoa está fazendo isso, isso e aquilo, e eles dizem, ah, mas isso é a internet, qualquer um pode postar isso, e eu fico, mas está vindo da conta dele, aqui está o endereço de IP, está mapeado para a casa dele. Bem, isso pode ser falso, mas por que presumir isso? É mais difícil assumir que é falso do que considerar que pode ser real, e eles continuam assim. Estou jogando fora o fichário de provas onde essa pessoa confessou tudo, e é tipo, porque você não entende como a internet funciona, você vai jogar fora confissões literais e todas essas provas.
E, tipo, é meio que. Eu imagino que agora as pessoas vão dizer: isso é IA e não é. Isso é você atirando na cabeça de alguém. Bem, é IA. E aí fica: poxa, como a gente prova isso? É tão frustrante porque um juiz leu um TikTok, assistiu a um TikTok que mostrava uma IA falsa e agora eles não conseguem mais acreditar em nenhuma fotografia. É tipo: meu Deus. Bem, esse é o tipo de risco com a IA. Para mim, não se trata de enganar as pessoas com coisas que elas de qualquer forma não acreditariam na verdade. Ela cria uma estrutura de permissão para as pessoas negarem a realidade. Porque agora elas podem simplesmente dizer: ah, isso com o que eu não concordo é IA. E a gente já vê isso acontecendo o tempo todo. Para mim, muito disso é sobre como comunidades diferentes criam permissões para negar a realidade. Dizendo que Bellingcat é a CIA, ou que é IA, ou que não se pode confiar nessa ou naquela comunidade para dizer a verdade. Agora, ouve-se isso em todo lugar. E isso realmente mina, sabe, os princípios fundamentais da democracia. Se a gente não consegue estabelecer algum tipo de verdade compartilhada, então nem conseguimos começar a discutir o que fazer a respeito. Acredito que esse tipo de fratura está ocorrendo com mais frequência, não só nos Estados Unidos, mas globalmente. Adoro a profundidade incrível com que você busca inteligência. Quero dizer, você já deu uma visão geral sobre encontrar exemplos de soldados russos entrando na Ucrânia, mas só quero que as pessoas entendam como isso é complexo e exaustivo. Eu devo dizer, você pesquisa os familiares deles, todo mundo que comenta em qualquer postagem, pesquisa essas pessoas, os perfis delas, todas as fotos delas, e você realmente consegue encontrar meio que essa imagem completa em 3D, e quero dizer, não necessariamente uma imagem real. Você tem a impressão de quem é essa pessoa e por onde passou. Isso é legítimo porque fica impossível fingir depois de um tempo. Quando a vovó diz, sinto falta dele, ele está lá. Pensei que ele estava aqui, mas estava lá antes. Você mapeia tudo e pensa que provavelmente não é falso. Então, tudo o que a Rússia pode fazer é dizer que é fake news e torcer. Só torça para que ninguém investigue o que você faz. Você combate a desinformação, especialmente contra a Rússia, e faz um bom trabalho ao apresentar provas reais de inteligência. Você não teme que Putin, que claramente não hesita em eliminar pessoas que não aprecia, mesmo no Reino Unido? Você não teme que ele tenha um barbante com sua foto presa na parede? Aliás, quer mais chá ou está bem por enquanto? Não, estou bem, acho que sim. Quero dizer, nós já tivemos nossos colegas sendo seguidos. 6 búlgaros foram condenados no Reino Unido por espionar Christo Grozev por 2 anos sob aquela direção. É uma história muito estranha. Então, Jan Marcelik era o chefe, ou melhor, o diretor financeiro da Wirecard, que é uma empresa de transações financeiras na Europa, e ele desapareceu com cerca de US$ 1 bilhão e reapareceu com base no que estávamos descobrindo, basicamente pegando um voo para a Rússia. E ele acabou sendo, na verdade, a pessoa que estava comandando uma equipe búlgara de 6 membros que estava espionando Christo Grozev e planejando coisas como sequestro, assassinato, invasão ao apartamento dele, todo tipo de coisa diferente. E todos eles já foram condenados agora, mas Jan Marslik ainda está foragido. Parece que ele atua como intermediário dos serviços de inteligência russos, conduzindo a operação para eles. E tudo isso é muito, muito bizarro, porque houve, tipo, no julgamento, uma foto apresentada de mim sentado com Cristo que um dos espiões tinha tirado. Desviando a espionagem para ele, eles o seguiram em várias ocasiões. Invadiram um dos apartamentos dele. Um monte de coisas que foram muito perturbadoras. Ao mesmo tempo, o que fazemos é importante, e é isso que essas pessoas querem, que tenhamos medo e deixemos de buscar a verdade. E eu digo de jeito nenhum, porque isso é importante. E se deixarmos o mundo ser comandado por pessoas que querem que você se cale, então vai ser um lugar muito sombrio. De fato, Eu concordo, pelo menos se você não está sendo seguido tendo a casa invadida ou sofrendo tentativas de envenenamento pelos russos, eles devem estar hackeando o Bellingcat. Quero dizer, a Rússia tem grupos como o Fancy Bear e outras unidades cibernéticas ofensivas. Eles estão agindo. Você percebe, tipo, nossos sistemas foram apagados, sabe? Isso foi deletado, isso foi invadido, isso ficou todo bagunçado, isso foi roubado. Quero dizer, com certeza o escritório tem uma ótima cibersegurança, mas provavelmente também está sendo atacado todos os dias, o dia inteiro, por grupos como esses. quero dizer, eles certamente tentam. Fomos alvo da mesma campanha de phishing que divulgou os e-mails do Pedestrian na campanha de 2015 com Hillary Clinton. Eles nos enviaram os mesmos e-mails, mas nós vimos e pensamos, isso está escrito errado, eles erraram, tipo Google e coisas assim, é muito óbvio. Então achamos que era algum tipo de golpe do príncipe nigeriano acontecendo. Foram os serviços de inteligência russos tentando invadir nossos e-mails.
Eles tentaram isso de novo. Email Proton. Já participei de muitos eventos públicos como palestrante, mas hoje faço menos por segurança. Sempre havia alguém da embaixada russa no fundo anotando o que eu dizia. Por isso eu gostava de dizer. Você acena e diz, oi, Vladimir. Para dizer, oi, como você está? E também já sofremos vários ataques cibernéticos, tivemos muita desinformação, sabe? Campanhas de informação patrocinadas pelo Estado, tanto a Russia Today indo atrás da gente, quanto também operações encobertas de convencimento. Há uma campanha estranha em andamento, chamada Campanha do Idiota Russo. Nos últimos anos é isso que a Rússia tem feito. Eles fazem vídeos que imitam o estilo de organizações de notícias legítimas. E isso inclui tipo France 24, a BBC, todos os tipos de organizações de notícias e a Bellingcat, e a gente fica, que legal. Eles são incluídos junto com toda essa mídia internacional, e uma das coisas que fazem é deepfake de áudio, criando uma versão minha dizendo que a Ucrânia é ruim, entre outras coisas. Eles fazem muitos desses e no ano passado notamos que começaram a incluir códigos de barras com verificado em cada um e uma peça de quebra-cabeça. E eu pensei, isso é estranho, mas não dei muita importância. Então, na semana passada, eles começaram uma nova campanha e, de novo, essas pecinhas de quebra-cabeça voltaram a aparecer. Mas agora elas estão maiores e mais nítidas, e eu comecei a juntá-las. E o quebra-cabeça é uma grande pilha de cocô com o meu rosto em cima. Com o título Posso inchar esse podcast? Vai em frente. Isso. É muita merda, cagadas de merda de Belling. E eles colocaram isso na campanha de desinformação deles como um quebra-cabeça, né? Aparentemente feito especialmente para eu montar. E alguém disse que montou o quebra-cabeça anterior e era da CIA, mas com o logo do Bellingcat. É o I FBI, com o logo do Bellingcat como um I, um insulto, e depois um dedo do meio. Esse era o quebra-cabeça. Esses trolls russos, por algum motivo, decidiram que precisam se comunicar comigo por meio dessas peças de quebra-cabeça estranhas. Uau! Mas é por isso que isso me lembra, Deus, posso acabar estragando isso. Há alguns anos, um grupo de hackers, provavelmente norte-coreanos, encontrava pequenos trechos no código para identificação. E então, quando tentaram fazer isso de novo em outro ataque, eles juntaram os trechos de código que estavam fora do lugar e dizia algo como dane-se vocês, porcos capitalistas. Era tipo, dane-se vocês, América, ou dane-se vocês, CIA. Eles pensaram, foi assim que nos acharam antes, vão procurar de novo. Então deixaram esse insulto. Não lembro se era Coreia do Norte ou Rússia, mas é isso. É interessante porque é como se os espiões deles dissessem, vou só colocar essa aqui. Parece como escrever algo em um míssil que cai no território inimigo, entende? Tipo, eles nem vão ver isso. Eles podem ver a foto ou achar o pedaço depois de retirarem dos escombros. Acertamos, mas vai estar escrito algo como dane-se, Yankees. Mas é o equivalente digital disso. Quero dizer, é meio engraçado, mas no fundo ainda é um pouco assustador, né? Porque é como se essas pessoas realmente pensassem muito em mim. Não sei, é uma das coisas mais legais que fizeram por mim. É meu próprio quebra-cabeça. Quero imprimir, separar as peças, montar e emoldurar. Porque é um objeto tão estranho agora, e eu adoro objetos estranhos. É quase como uma peça de arte outsider feita especificamente para mim. Você definitivamente deveria colocar isso no escritório. Quero dizer, e quando as pessoas perguntarem sobre isso, você pode contar essa história. É uma ótima, realmente uma ótima história. Me conte sobre o efeito que olhar para todas essas coisas online tem nas pessoas que trabalham na Bellingcat. Nós falamos sobre alguns dos perigos que vocês enfrentam fazendo isso. Falamos sobre Putin possivelmente tentando te matar e sobre ameaças cibernéticas. Regimes autoritários são perigosos, mas e as questões psicológicas? Por que os pesquisadores da Bellingcat não ficam olhando muitas imagens de guerra, muitos destroços de aviões com partes de corpos de pessoas? E isso, depois de um tempo, faz com que não seja bom para você ficar olhando isso o tempo todo. As pessoas lidam com isso de formas diferentes. Não significa que umas sejam duronas e outras frágeis, mas sim que cada um é construído de um jeito. Do ponto de vista psicológico, eu nunca tive muito problema com o tipo de violência disso, porque é quase como se você tivesse que aprender a se dissociar da pessoa. Na verdade, trata-se da imagem e do que ela comunica. Você não observa corpos, mas partes dos mísseis que podem estar presentes. Mas nós temos um apoio psicológico na Bellingcat, somos muito abertos para falar sobre questões relacionadas ao trauma. Existem outros tipos de trauma que às vezes são um pouco mais fáceis de passar despercebidos, então tem o trauma muito óbvio de ver todas essas coisas horríveis, mas também existe a lesão moral. Isso acontece quando você faz esse trabalho e assiste horas de imagens horríveis.
Você entra no Twitter e alguém chama isso de fake news de forma agressiva. Isso intensifica sua sensação de ferida, deixando você profundamente ofendido. Isso pode ser muito sério para muitas pessoas. Então é uma questão de avaliar isso também, sabe? O medo, sabe? A ameaça da Rússia também é algo que algumas pessoas acham, sabe, esmagador. Então, o que tentamos fazer é pelo menos criar espaços onde as pessoas possam falar sobre isso, sabe? Individualmente, conversamos sobre isso como equipe, sabe? É importante ter esse ambiente saudável. Quando comecei a fazer isso, ouvi histórias de algumas ONGs de direitos humanos, que não vou citar, onde, ao verem essas imagens pela primeira vez, vindas da Síria, Líbia e Egito, diziam para apenas aguentar firme, pois não era real, era só uma foto na internet. Você não está na zona de guerra, mas sim em um escritório seguro, pois não compreendiam os riscos do trauma vicário. Isso foi algo que comecei a perceber. No Bellingcat, priorizamos de verdade nossa equipe. Não apenas falamos, mas realmente seguimos isso. Sim, não é seguro fazer isso. Quero dizer, TEPT, muitas pessoas que estiveram em zonas de guerra têm isso. E há outras pessoas nas Forças Armadas que talvez só tenham trabalhado em um depósito na Zona Verde e o TPT delas não é levado a sério porque não viram nenhum combate. Mas quando você vê pessoas voltando em caixões e no hospital, isso ainda te afeta, é um trauma vicário. Quanto mais familiar, mais pode te atingir. Quero dizer, o quê? O quê? Um exemplo, acho que estava no seu livro, é o que acontece quando você vê um brinquedo que seu próprio filho tem nos destroços de um avião, e aí você simplesmente. Você logo pensa, ah, isso é de um bebê daquele avião que caiu na Ucrânia. Eu também tive esse problema. Quando meus filhos nasceram, ocorreram vários ataques químicos em sequência. E eu via, sabe, um bebê usando uma fralda. Era da mesma marca que a dos meus filhos, que tinha acabado de ser atingido por cloro. Eu tossia, soltava muco com sangue por isso e coisas assim. Quero dizer, é porque parece que você pode compartimentalizar. Quando você vê algo que associa à sua vida real, isso te faz reviver aquele momento e tudo parece muito real. Você precisa aprender a lidar com esses momentos. Porque isso vai acontecer com qualquer um que faça esse trabalho, e esse é o tipo de momento em que você para. Existe uma tentação de dizer, agora eu realmente preciso olhar para isso. Mas esse é o momento em que você precisa parar, se afastar e se dar a chance de processar o que acabou de ver. Porque tentar forçar a barra nesse momento é uma ideia realmente, realmente ruim e só vai piorar as coisas. Certo, só uma pausa rápida. Vou-te contar sobre algo que realmente vai facilitar a sua vida. Se você está pensando em começar um negócio, ou já tem um, e talvez design de logo ou branding não seja o seu ponto forte, você vai adorar a Design.com. Com a Design.com, criar um logo marcante é o mais fácil possível. Você só precisa colocar o nome do seu negócio e o seu setor. E em segundos você vai receber milhares de logos personalizados para escolher. Cada design é feito à mão pelos melhores designers e é exclusivo da Design.com, então você está recebendo algo único. Depois que você encontrar um design de que goste, pode personalizar as fontes, as cores, os layouts para deixá-lo com a sua cara, então é só baixar todos esses arquivos e pronto, está tudo certo para começar. E a Design.com não para só nos logos. Eles têm ferramentas para te ajudar a criar todos os seus materiais de branding, desde site até posts para redes sociais e cartões de visita, tudo perfeitamente alinhado com a sua marca. Se você já tem um logo, pode fazer o upload dele, e você tem acesso instantâneo a milhares de modelos de design que realmente combinam com o visual da sua marca e com o seu esquema de cores. Então, essa ferramenta economiza muito do seu tempo. Ela ajuda você a focar no crescimento do negócio sem se preocupar com detalhes de marketing. Com 4,8 estrelas no Trustpilot, a Design.com é incrível e administrada por um amigo meu. A empresa já existe há um tempo, eles realmente se importam com os clientes. Experimente gratuitamente no Design.com. /Jordan é Design.com /Jordan. Certo, pessoal? Este vídeo é patrocinado pela HVMN e vale a pena ouvir sobre ela. Especialmente se você está procurando suprimir o apetite, já tentou jejum e então seu estômago começa a planejar uma rebelião? Por volta da 14ª hora, entra o Ketone QI da HVMN. É uma ótima ferramenta para controle do apetite e energia limpa. Ajuda a suprimir a grelina, que é o seu hormônio da fome. Ajuda a aumentar a leptina, o sinal de saciedade, então você se sente satisfeito mesmo sem comida. Também oferece combustível limpo ao cérebro e corpo sem interromper o jejum, mantendo a cetose e a queima de gordura sem irritação pela fome. É como dizer para seus desejos, agora não ou hoje não, jejuar é difícil. A HVMN torna tudo muito mais fácil. Experimente o Ketone QI, acesse hvmn.com. Digite o código promocional Jordan para ganhar 20 de desconto no Ketone QI. Como a Bellingcat vai tentar combater coisas como deepfakes e IA. Você já mencionou isso, mas parece ser um grande obstáculo aqui. Fiz um treinamento de IA na segunda, conduzido por um amigo, que me mostrou algo interessante.
Acho que levou uns 10 ou 15 minutos e metade desse tempo foi só esperando o computador fazer o trabalho, certo? E era uma garota andando de barco, era uma mulher andando de bicicleta. Ela ficava indo de um lado para o outro na bicicleta porque estava em um suporte ou algo assim. E então eles disseram que modificaram o vídeo e virou ela com um cabelo diferente, rosto um pouco diferente, maquiagem completa, uma roupa diferente em uma moto, indo muito rápido em um ambiente urbano, e eu disse, uau, isso é incrível. Ele disse, levei cerca de 14 minutos para fazer isso, e como eu disse, metade desse tempo foi esperando renderizar. E é como se você pudesse basicamente se filmar em uma garagem, balançando as mãos. E então você pode dizer, transforme isso em uma cena de tortura com o ISIS, e ele simplesmente vai criar isso. E como você vai lidar com isso? Como você pode combater isso? Acho que é realmente sobre essa ideia de algum tipo de verificação. Antigamente, nosso entendimento do mundo era construído por instituições que controlavam o conhecimento que recebíamos. Isso foi muito bem documentado por Walter Lippmann, que escreveu um livro em 1922 chamado Opinião Pública. Como? Basicamente, ao invés de realmente termos um entendimento completo do mundo, nós temos esse entendimento mediado por instituições que controlam o acesso, para o bem ou para o mal. Nós criamos pseudo-ambientes baseados em nossa compreensão do mundo. Agora, todos nos tornamos responsáveis por verificar esse processo, pois vemos tudo pela primeira vez e decidimos se compartilhamos ou não. Ou até olhar tempo suficiente para o algoritmo notar que estamos olhando demais. Então, o que precisamos fazer é realmente liderar isso por meio da educação. Não existe uma solução mágica em que possamos dizer, tem um software ou um curso que você pode fazer. Precisamos realmente criar um sistema educacional baseado em habilidades de pensamento crítico, não apenas checagem de fatos, não apenas alfabetização midiática, mas, fundamentalmente, em todas as matérias, habilidades de pensamento crítico. Gosto disso porque a alfabetização midiática é importante, mas agora é preciso estar sempre à frente de tudo, o que assusta. Isso não é bom para pessoas como meus queridos pais, que realmente não conseguem diferenciar um anúncio na internet de uma notícia. E eu estava lendo, talvez tenha sido no seu livro, mas eu li em algum lugar. Algo como 80% dos alunos do ensino fundamental também não conseguem diferenciar um anúncio de uma notícia de verdade. Minha mãe sempre pergunta, você sabia disso? Li nas notícias, e quando peço para ver a matéria, é só algo em que ela clicou. Aquilo era um anúncio dentro de um jornal que leva você para um blog que é claramente só marketing. Aquilo meio que parece o mesmo jornal onde eles colocaram o anúncio, dependendo de onde você vem, e eu já vi esse anúncio em outros lugares e comecei a clicar nele, e é só isso mesmo. Eles criaram vários sites clones do original para divulgar anúncios, e o sistema identifica de qual site você acessou. E é feito para parecer só mais um artigo naquele site, mas na verdade é só um anúncio de algum produto. E, esse é o milagre da perda de peso que todo mundo estava esperando. E, na verdade, não, isso não é real. É um anúncio que parece com o site da CNN.com. Eu não acredito que eles permitem isso e tenho certeza de que tentam combater isso de alguma forma, mas também estão sendo pagos para promover. Então, é como se você realmente tivesse uma batalha enorme pela frente. Mas com IA, mesmo que algumas dessas coisas pareçam ruins agora, é meio que, é só uma atuação ruim, ou é uma atuação forçada, ou o diálogo parece meio artificial. Mas em poucos meses, tudo isso pode ficar mais parecido com o humano, e todos aqueles defeitos que você percebe com o cérebro e pensa, isso não parece totalmente real, tudo isso vai ser resolvido. Então é quase como se você treinasse alguém para procurar por isso. E aí, 6 meses depois, a empresa, a Adobe, ou seja lá qual for, corrige isso. E você está sempre aqui está a atualização. Agora você precisa procurar isso, pois o outro problema foi resolvido. Eu não consigo fazer isso, me sinto velho. Pergunto para jovens de 20 anos no Reddit por que algo é falso, pois dizem isso é falso, e eu penso, como vocês sabem? Eles precisam me explicar porque a iluminação está ótima e eu penso, nunca teria notado isso. Isso também surpreende a mídia tradicional em alguns países. Recentemente, Índia e Paquistão tiveram um conflito. Um vídeo mostrou um jornalista paquistanês dizendo que militares indianos abateram 2 aeronaves, informação divulgada e comemorada pela mídia indiana. No fim, o áudio e os movimentos labiais foram manipulados por deepfake, e essa pessoa nunca disse isso. Mas eu tive que vasculhar o canal do YouTube desse tipo de mídia paquistanesa, mídia militar, para encontrar o discurso e comparar os movimentos do braço e do rosto dele com o vídeo falso para mostrar que o que ele estava dizendo tinha sido alterado para provar isso categoricamente. E isso leva tempo. Precisamos treinar a mídia não só nos nossos países, mas também internacionalmente, pois tudo é questão global. Uma notícia da Índia repercute em Leicester, minha cidade natal, tornando-se relevante para a comunidade local. É preciso ensinar essas habilidades a todos. Não basta ensinar a checar fatos em vídeos do TikTok,
pois a próxima geração pode usar outra coisa. É preciso ensinar a pensar criticamente sobre tudo. E nós realmente, na verdade, muitas vezes somos muito ruins em ensinar aos alunos que certos países são melhores do que outros, certos estados dos Estados Unidos são melhores do que outros. Isso geralmente não é ensinado amplamente, só como complemento. Tipo, agora você tem 16 anos e pode fazer uma aula extra de pensamento crítico. Essas habilidades devem ser ensinadas desde o início da escola, não só em situações como checar fatos de contos de fadas. Mas pode ser apenas pequenas perguntas que ensinam as crianças a fazer uma pergunta a mais quando estão olhando para alguma coisa e, a partir daí, ir construindo esse pensamento. E já existem organizações educacionais fazendo isso, como a Educação de Cambridge, que está começando a fazer isso. O Bellingcat atua em universidades, desenvolvendo cursos sobre pensamento crítico e investigando código aberto, além de criar centros investigativos acadêmicos. Tudo isso deve contribuir. Não existe uma solução única, tem que ser uma solução de toda a sociedade se quisermos realmente lidar com esse problema. Sim, concordo totalmente. Não sei como seria esse currículo, mas adoraria vê-lo implementado. Acho que países como Dinamarca, Estônia e os Estados Bálticos fizeram um ótimo trabalho nisso, porque eles estavam sendo bombardeados com desinformação russa, acho que desde os anos 90, além do período em que foram ocupados, que obviamente foi um cenário massivo de desinformação sobre o qual eles não podiam fazer nada. Eles estavam sob domínio soviético e perceberam cedo a importância disso. Quando converso com fãs do programa da Estônia e Finlândia, por exemplo, eles são os primeiros a dizer, isso é só uma campanha de desinformação, e eu fico tipo, legal, é isso mesmo. Eles são o equivalente a mim na internet. Pergunto aos jovens de 20 anos como identificam IA, e eles dizem, tem características de notícias falsas russas, veja isso e aquilo. E eu fico tipo, caramba, eu nunca perceberia isso, nunca jamais notaria isso. E é isso. Precisamos disso. Aqui nos Estados Unidos, frequentemente amigos meus perguntam, você viu esse vídeo? E é algo da RT, que é só um porta-voz do Kremlin, e eles dizem, essa é a única fonte de notícias legítima nos Estados Unidos agora. E eu penso, isso é totalmente falso, fico triste que você acredite. Isso é interessante, por isso pergunto, por que pensam assim? Sempre volta ao fato de que essas instituições perderam totalmente a confiança. Partes da sociedade. Então, parte da solução é sim. Devemos ensinar habilidades educacionais importantes e também mostrar às pessoas como participar e valorizar a democracia. Se você perguntar para alguém na rua por que a democracia é importante, provavelmente ouvirá: posso votar e ajudar no que acontece no país. Elas nem aprofundam nisso. É como se estivéssemos na Segunda Guerra, derrotamos o fascismo, depois vieram os anos 60 e 70 e resolvemos racismo e sexismo. E agora meio que fomos levados para os anos 80, onde todo mundo podia ganhar muito dinheiro se trabalhasse muito, muito duro. E agora estamos numa situação em que ninguém confia em nada do que está sendo dito. Porque o que realmente aconteceu foi que todas essas instituições que eram usadas para lidar com essas questões, esses chamados contrapúblicos, foram esvaziadas. Aprendemos que a democracia é mais saudável com mercados livres, onde todos podem trabalhar muito. Mas existe essa ideia de liberdade negativa e liberdade positiva. Então, liberdade negativa é do que você está livre. Então, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de reunião. Nas democracias ocidentais temos muito disso, né? O que é ótimo. Mas liberdade positiva é sobre o que você pode fazer, se pode realmente influenciar a democracia em que vive. E isso já não temos mais. Parece que ainda vivemos em um sistema onde, para ser político, é preciso ir para uma ótima universidade, trabalhar muito e conseguir um estágio. Ao chegar aos 30, se tiver sorte, talvez seja eleito para algum cargo com influência. Mas hoje, no sistema atual, isso já é possível. Você também pode ir ao Twitter e falar o que as pessoas querem ouvir para chamar a atenção. Agora você é um influenciador em um sistema político tão falho que todos ficam pensando, por quê? Tudo sai errado. Sem analisar as questões profundas por trás disso, apenas culpam Clinton, Trump, democratas ou republicanos, mas e na verdade? A questão é muito mais profunda e o que vemos são apenas sintomas disso. Então, sim, precisamos começar com habilidades de pensamento crítico, mas também precisamos pensar muito mais sobre democracia e ensinar isso aos alunos na escola. Atualmente, muitos jovens não veem claramente a importância da democracia, enquanto para muitos mais velhos é evidente que ela não funciona como foi prometido. Sabe, nós temos uma cultura midiática que nos mostra aquele tipo de advogado lutando contra, sabe, aquela empresa ruim que você tem. Os policiais resolvendo crimes, sabe, que se você encontrar as provas, se você expuser à luz, você vai encontrar justiça. É isso que você sente que os Estados Unidos, o Reino Unido e a Europa representam agora? Não, quero dizer, toda vez que você faz perguntas como minha voz importa,
Não, quero dizer, talvez você consiga ser um grande influenciador e tenha voz assim. Mas, como pessoa comum, sua voz importa. Você realmente pode descobrir a verdade? Bem, há a verdade da Fox News, da CNN, do Trump, dos democratas. Você escuta as verdades que prefere em vez das que realmente existem. E então, por fim, é como se fosse: podemos responsabilizar os poderosos? Você acha que podemos responsabilizar os poderosos? No momento, com certeza, não parece assim. Não, não, claro que não, cara. Isso foi fascinante. Como as pessoas entram pra Bellingcat ou vocês não estão buscando isso? Temos um servidor no Discord com cerca de 40 mil membros, uma ótima comunidade. Muitas vezes vemos investigações feitas pelos membros, ajudamos a concluí-las e publicá-las, o que é muito divertido. Temos um programa de voluntariado no qual as pessoas podem se inscrever se quiserem realmente se aprofundar nisso. É muito popular, então você vai esperar um pouco, mas é divertido. Leia nosso site, acesse o canal no YouTube e veja nossas publicações para se inspirar. Gosto disso. Então, existem maneiras das pessoas começarem a aprender essas coisas em casa? O servidor do Discord é o melhor lugar para encontrar esses recursos? O Discord é ideal para conhecer pessoas com interesses parecidos. No site do Ballingcat há guias e recursos. O canal do YouTube traz estudos de caso práticos, com pesquisadores mostrando como fazer. Sim, só vou dizer, tente se tiver interesse, pois foi o que fiz e deu muito certo para mim. Elliot, com base no que você está vendo agora, inteligência de código aberto, movimentação de tropas, comunicações interceptadas, ou pelo menos eu deveria dizer, comunicações que as pessoas estão divulgando publicamente. Existem indícios de que a Rússia prepara algo grande ou continuará apenas avançando até a Ucrânia ter que declarar impasse? Bem, parece que toda vez que esperam algo grande, acaba virando só mais um moedor de carne. É, e parece que a Rússia está sempre se preparando para alguma coisa. Às vezes eles conquistam algum território. No fim das contas, é como 1 metro de terra na Primeira Guerra Mundial, pessoas morrendo por pequenas faixas de terra. Eu diria que o conflito está chegando a um ponto em que nenhum dos lados vê um caminho claro para vencer. Não gosto de usar a palavra impasse. Obviamente, com tudo o que está acontecendo com o fornecimento de armas dos Estados Unidos no momento, isso coloca pressão. Mas você sabe, os ucranianos não estão desmoronando, a Rússia não está desmoronando, e isso só continua. Já estamos no dia 1200 ou algo assim neste momento. Então, sim, quero dizer, acho que ainda vamos enfrentar uma longa jornada por aqui. Acho que os esforços de paz no momento são ridículos, que a Rússia claramente não tem intenção nenhuma de cumprir qualquer proposta de paz. Sabemos que cessar-fogos servem apenas para rearmar e se reorganizar, portanto, ainda temos um longo caminho pela frente. Você notou sinais estranhos como suprimentos, aumento de trens, tráfego ferroviário às 2H ou apagões de rádio? Isso tudo é meio que coisa de inteligência de fonte aberta. Tem alguma coisa que grite, tipo, prepare-se, algo grande está vindo. Ah, nada tão óbvio assim. Acho que o que a gente realmente precisa observar com atenção é o quanto o grande ataque ucraniano às bases aéreas russas afetou a capacidade deles de realmente lançar mísseis. Porque muitas plataformas atingidas eram usadas para lançar mísseis de longo alcance, o que dificultava para a Ucrânia. E se houver uma queda perceptível nisso nos próximos meses, então podemos dizer que isso teve um impacto realmente grande, e isso vai ajudar muito a Ucrânia. A diferença é que ataques aéreos russos atingem civis enquanto os ucranianos focam alvos militares. É importante lembrar disso. Sim, para quem não sabe, procurem isso. Nas notas do programa há a operação de drones ucranianos destruindo esses aviões. Parecia algo saído direto de Call of Duty ou de algum clássico do Xbox. Quero dizer, foi assim, eu não acompanhei tão de perto. Eram como containers com compartimento oculto, todos em caminhões russos legítimos circulando juntos. Depois, as tampas eram abertas remotamente. Esses drones saíram, foram a bases aéreas, pousaram perto de aeronaves bilionárias e explodiram todas elas. E aí a Ucrânia diz: eu sei que vão prender alguém, mas é tudo falso, pois todos que participaram da operação estão em segurança na Ucrânia há meses. Agora é só aguardar Putin anunciar a prisão desses sabotadores, mas tudo isso é mentira. A Rússia pensa, além de explodirem nossos aviões, ainda previram nosso próximo passo e divulgaram tudo. O que resta além de chorar? Resta a pergunta: o que eles farão? Isso evidencia a engenhosidade da guerra assimétrica. É como se os aviões que eles explodiram fossem super caros, provavelmente quase impossíveis ou muito difíceis para a Rússia substituir, e foram destruídos por drones comerciais DJI modificados. Foi simplesmente inacreditável. Uma coisa que eu realmente gostei foi que parece que eles definiram a localização inicial de cada um dos drones diretamente em cima de uma aeronave.
Quando perdiam a conexão com o drone, pois ele saía da área de transmissão, ele retornava à posição inicial, pousava em uma aeronave e explodia. Truque interessante que eles programaram, não foi? Certo? Então bloqueiem os drones. Ok, estão voltando pra casa. Espera, ainda vem pra cá. Exato, já pensamos nisso. Valeu, obrigado por tentar. Inacreditável. O jogo de risco é o esporte favorito do Putin. Mas no seu painel, o quanto falta pra ele simplesmente virar a mesa, você acha? Não sei, ele tem muito a perder, essa é a questão. Isso agora é quase um conflito controlado na Rússia, onde ainda recrutam soldados das regiões mais distantes. Ao invés de envolver locais perigosos como São Petersburgo e Moscou, acredito que enquanto mantiverem a guerra longe dessas áreas, terão chance de continuar por mais tempo. Questões econômicas estão se tornando mais evidentes, mas acredito que prever o fim de uma guerra sempre é um jogo de tolos. Lembro que há 8 anos me perguntaram quando a guerra na Síria terminaria. Respondi que continuaria, pois nenhum lado tinha vantagem clara. Mas olhando para a Síria, parecia que aquilo seria eterno. E então tudo simplesmente desmoronou em uma semana, e de repente há um novo governo e ativos na Rússia. E sim, você pode, eu diria, é uma tolice tentar prever onde os conflitos vão acontecer. Eu sempre aconselho as pessoas. Eu concordo. Ninguém previu que o Irã seria totalmente eliminado no Líbano. O que resultaria em eles terem que retirar recursos do Hezbollah da Síria, o que resultaria na queda do Assad, o que resultaria em... era simplesmente muitos movimentos à frente no xadrez e foi quase, acho que para a maioria das pessoas, foi algo não intencional. Tenho certeza que Israel ficou animado, mas não creio que isso fazia parte do plano para encerrar a guerra civil síria. Acho que foi um daqueles momentos de olha só para o Mossad e não um sim, já sabíamos que isso aconteceria. Concordo totalmente. Para quem trabalhou com a Síria por muito tempo, foi marcante ver isso acontecer de verdade. Achei que nunca veria isso. Mas também, o novo governo sírio não está indo tão mal comparado ao que poderia estar acontecendo. Mas ainda existem grandes problemas presentes lá, então acho que a Síria ainda é algo que precisamos continuar observando. Mas serve mais para buscar sinais de possível retorno ao antigo sistema e apoiar de fato a construção de um novo sistema democrático. Eu concordo. Quais sinais concretos, talvez não apenas ameaças vazias, quais sinais concretos sugerem que o Kremlin está provocando a OTAN para um confronto direto? Ou acha que eles tentam evitar isso? Sempre é difícil para mim apontar isso, pois há um certo jogo de poder. Mas acho que quando chega a esse ponto, quero dizer, se você está construindo sua mansão de bilhões de rublos, você realmente quer que ela se transforme em poeira radioativa? Não, você quer chegar ao ponto em que possa se aposentar confortavelmente na sua mansão gigante, garantir que você seja substituído por alguém que vai manter o estilo de vida ao qual você está acostumado? E isso não acontece se houver uma guerra total entre a Rússia e a OTAN. Quero dizer, ele certamente tem uma espécie de ambição imperialista em relação ao leste europeu, mas também contou com a fraqueza da OTAN. Há instabilidade agora, mas a Europa está assumindo muita responsabilidade. Acho que talvez eu tenha surpreendido Putin com o quanto eles corresponderam ao momento. Me surpreendeu ver a Europa decidir agir por conta própria ao perceber que não podia contar com os americanos. Achei que eles iam meio que pensar, vamos esperar até a próxima administração dos Estados Unidos entrar porque não podemos fazer nada. Fiquei bastante impressionado com o que os europeus estão fazendo, sinceramente. Fiquei surpreso, pois não são conhecidos aqui nos Estados Unidos pela coragem que estão mostrando agora. Rússia. Por onde começo? Oligarcas caem de varandas e janelas em hospitais ou casas, cientistas sofrem acidentes estranhos. Os russos parecem ter muito azar, ou será que está acontecendo algum tipo de expurgo coordenado? Gostaria que explicasse um caso em que as digitais apontam claramente para o Kremlin, mesmo sem a vítima ser o inimigo político de costume. Quero dizer, normalmente, quando fazemos essas investigações, a Rússia, na verdade, prefere usar veneno em vez de jogar pessoas pela janela. Mas isso talvez seja mais para dissidentes políticos do que para os amigos com quem eles romperam. Mas eu acho que às vezes podemos começar a ver padrões onde eles não existem. Acho que precisamos reconhecer que muitas dessas pessoas morrem, às vezes, sem contexto. É realmente estranho. Elas morreram e, ao investigar, eram alcoólatras graves, doentes há anos e faleceram. Muitas pessoas tendem a cair de janelas russas, talvez seja pelo modo como são projetadas. O código de construção deles é ruim e precisa ser revisto. Muitos falam sobre insatisfação no círculo interno da Rússia. Há evidências confiáveis que você possa citar, ou falas sugerindo que elites russas possam querer se livrar de Putin.
Considere o cansaço da guerra, pressão das sanções e queda das fortunas. Quais são as chances de um golpe interno, Cooper? Ele é poderoso demais. Eu acho que o problema, pessoal, sim, que esses oligarcas russos têm, é que a fonte de poder e riqueza deles vem do Putin e de como a sociedade foi organizada em torno disso. Então, quer dizer, não há realmente. Sempre há conversas, mas sempre há conversas sobre pessoas insatisfeitas, mas o que importa são as ações que acontecem e não estamos vendo nada. A última pessoa que tentou enfrentar o Putin, Pragoshin, acabou, você sabe, explodindo no céu. Então, quero dizer, isso manda uma mensagem bem clara para qualquer outra pessoa. Se você for voar sobre a Rússia no seu jato particular, é melhor garantir que não irritou o Putin, porque ele vai te derrubar. Cara, ainda temos muito a conversar, principalmente sobre desinformação, mas isso fica para a próxima. Obrigado por participar do programa, fiquei feliz que conseguimos. Não tem problema. Glassboard.